que a gente define um estilo musical? Ou melhor, como que na nossa cabeça faz sentido dizer essa banda é de tal gênero, esse artista é de tal outro? Parando para pensar rapidamente, o rock é um dos estilos mais reconhecíveis nesse aspecto, tanto que até o próprio conceito de subgêneros de rock é também algo que faz parte do imaginário popular. Isso é bom, porque basicamente é o que garante que um estilo de música tenha maior alcance entre diferentes públicos e uma longevidade relevante ao longo de décadas. Mesmo assim, tem gente que não curte muito essa realidade de diversas possibilidades no rock e por isso prefere ficar escutando as mesmas bandas de sempre porque, abre aspas, antigamente era melhor. Obviamente, tudo muda, e com isso muda também o conceito das pessoas sobre o que é determinada coisa. Mas se a gente parar para pensar em termos de impacto e influência, dá para dizer que o rock não é mais o mesmo? No caso do rock, a reinvenção do estilo sempre foi algo natural, o que fez esse tipo de música ter muito espaço e influência no que nós conhecemos como música pop, que não necessariamente é o gênero pop, tá? Isso é meio curioso, porque tem um monte de gente que acha que gostar de rock é algo super exclusivo, nada convencional, mas a real é que o rock foi durante grande parte do tempo o principal estilo de apelo comercial, e as consequências disso estão aí até hoje, como por exemplo o conceito do álbum, de ser um trabalho fechado com músicas que tenham um certo sentido em ser agrupadas. Esse formato só ganhou relevância e apoio das gravadoras porque as pessoas na época estavam dispostas a, através das bandas de rock, ter uma nova experiência no seu consumo de música. Ao mesmo tempo que o rock foi ganhando outras vozes e sons através das décadas, ele foi ganhando ligações com outros estilos e linguagens, como o soul, o reggae, a música eletrônica e o rap. Dessa forma, a ideia sobre o que é ou não é rock foi ganhando definições além da própria música, de forma que, se um tipo de som tivesse apelo com os jovens e um certo espírito disruptivo, a associação com o rock sempre surgia, ou pela crítica, ou pelos fãs. Todo esse processo fez com que o rock se tornasse um ponto de partida para outros estilos como a música alternativa. Tudo isso é muito bom, mas também trouxe alguns efeitos na questão do quão reconhecível e definível é o rock. Tipo, há uns 30 anos atrás, se ao descrever um artista ou banda, alguém citasse o rock como o estilo dessa banda ou artista, era razoavelmente fácil dizer como era o som, as roupas, a linguagem das letras, os fãs, enfim, tudo aquilo que a gente pensa quando vai indicar um som para alguém. Hoje o rock tem tantas direções que é meio difícil alguém chegar e falar simplesmente essa é uma banda de rock. Assim, muita gente que tem no seu imaginário musical aquela imagem do rock de antigamente fica meio perdido quando vê bandas novas, mesmo que elas tragam muita coisa de bandas consagradas. Mas bom, o rock mudou tanto assim mesmo? Todo mundo faz algo muito diferente em relação ao rock dos anos 60, 70 e 80? Então, não é bem assim não. Pensando nisso, a gente fez uma seleção rapidinha de bandas atuais que conversam muito bem com essa proposta mais retrô da era de ouro do rock, mas com uma autenticidade que não deixa o som datado ou a linguagem deslocada. Uma dessas bandas é a Pallery Royale. Eles são um trio de irmãos, Remington Leaf nos vocais, Sebastian Danzig na guitarra e Emerson Barrett na bateria. Eles têm a banda há um tempinho já, desde 2008, e o som dos caras tem como ponto de partida criativa a metade dos anos 70, onde o glam, o punk e o hard rock ocupavam mais ou menos o mesmo espaço estético e sonoro. Ao mesmo tempo, as sacadas de alguns riffs, alguns efeitos vocais e alguns grooves são bem ligados no que algumas bandas atuais fazem, tipo King Gizzard e The Lizard Wizard e Ghost. Depois de um tempo, com a pandemia e tudo mais, eles se reuniram novamente para lançar um novo álbum esse ano, Fever Dream, que sai em outubro. A banda já tem 2 álbuns e uma galera grande que curte a pegada meio dramática e teatral deles. Não à toa, eles já foram elogiados pelos caras do The Smashing Pumpkins,
e Slipknot. Eles já soltaram algumas músicas desse disco novo, inclusive a faixa título, e eles mesmos já disseram que esse é o álbum que eles mais se empolgaram em fazer. Então, se você ainda não ouviu falar dessa banda, provavelmente esse é o ano que eles vão alcançar uma galera nova. Essa já tem um tempinho também que tá por aí, igual a Palaver Royale, e eles vêm de um rolê mais do post-hardcore. A Sleeping with Sirens é uma banda de Orlando e desde 2009 até aqui eles já têm 4 álbuns lançados e os fãs da banda já ultrapassaram faz tempo a bolha do emo post-hardcore, colocando-os como uma das principais bandas de rock da atualidade. Ao contrário da Palaver Royale, eles já alcançaram um certo destaque desde o começo da banda. Então, desde o primeiro álbum até o último, que eles lançaram em 2019, eles não só mantiveram o respaldo dos fãs, como também aumentaram o alcance deles, se tornando, como a gente falou, uma das bandas mais referenciadas do rock atual. Diferente das outras duas, essa é mais atual mesmo, e desde que lançou seu álbum de estreia em 2017, tem agradado a crítica britânica. Eu tô falando da The Amazons, banda de Reading que faz um indie rock mais pesado, parecido mais ou menos com o que o Royal Blood faz, porém com uma pegada mais de banda de estádio igual o Foo Fighters e o Beef Clyro. O último álbum deles, o Future Dust, foi lançado antes da pandemia e já mostrava ele saindo um pouco de um som mais pesado, mirando um indie rock mais clássico dos anos 2000. Tanto que agora, em 2022, eles vão lançar seu terceiro álbum e estão trabalhando com um produtor que já gravou com o Arctic Monkeys e o Bombay Bicycle Club. Essas 3 bandas aparecem nesse sentido de suprir esse esvaziamento do que é rock and roll para muita gente, ao mesmo tempo que trazem uma linguagem nova. Bom, é claro que tem muitas outras que vão mais ou menos na mesma linha, com algumas puxando um pouco mais pro indie, ou pro emo, ou até pro pop mesmo. Então assim, por mais que tenha gente que goste de falar que esse tipo de som acessível, mais centrado em guitarras e vocais mais extremos é algo que sumiu ou que não existe mais coisa boa sendo feita nessa pegada, além desse top 3, tem uns nomes tipo a The Pretty Reckless, Måneskin, Spirit Box, Motionless in White e mais um monte, tanto mais atuais quanto um pouco mais antigas. Por mais que o rock tenha tido momentos em que as bandas principais de algumas épocas tomaram direções diferentes em relação ao rock habitual, hoje em dia dá pra ver aquela linguagem mais primitiva ganhando espaço de novo, trazendo uma certa mistura de tensão sexual com drama e revolta nas letras. E no som também tendo aquele peso mais épico de volta. Depois de uma época onde o indie rock foi o principal subgênero do rock, agora dá pra dizer que o rock está bem pop novamente, influenciando artistas grandes do mainstream, como Billie Eilish, Harry Styles, Post Malone e Halsey. Assim, muita gente que não tinha contato com o rock exatamente começou a se interessar por essa estética mais clássica. Não tem muito como roteirizar os requisitos do que é rock e o que não é. Só dá pra dizer que, assim como outros estilos, o rock sempre vai ter diferentes abordagens, sendo algumas com referências mais clássicas e outras mais ecléticas. E o rolê é que ambas são válidas. A gente tem que entender também que as bandas consagradas um dia também foram novidade. E essa discussão provavelmente surgiu. Porque é aquilo, o rock é muito ligado aos dilemas que os jovens carregam, tanto em níveis românticos quanto políticos. Então, uma vez que a dinâmica de interação de uma geração muda, o discurso, a estética e a música também muda, assim como as muitas respostas para essa pergunta: o que é rock? Pra gente continuar seguindo com o projeto, você pode apoiar e ajudar o Minuto Indie com a sua própria contribuição. A chave Pix do canal é minutoindie@gmail.com, mas só se você puder e quiser. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.